Graça e paz, irmãos, já estamos iniciando o nosso estudo de vida cristã dessa noite, desse dia, né, de 25 de março de 2021. Hoje nós vamos estudar o artigo que está a partir da página 22, Desapegue e Fique Leve. Mas antes de nós começarmos, eu vou pedir a Denise que esteja orando, pedindo a Deus pelo nosso estudo. Senhor Deus, nós queremos louvar o teu nome pela tua presença em nós, pela tua presença aqui nessa palavra, onde estaremos aprendendo mais a teu respeito. Sabemos que o Senhor tem nos dado a tua direção e sabemos e cremos que o Senhor vai estar falando a cada coração, a cada pessoa que irá ouvir, agora ou depois, esta palavra que o Senhor tem colocado no coração da Elza. Nós te agradecemos pela vida da Elza e te pedimos que continue abençoando, Senhor, usando a tua serva para a tua honra e para a tua glória. Abençoa, Senhor, e fale a cada um de nós. Nós assim oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bom, mais uma vez, é uma missão, né, que a gente tem de transmitir aquilo que Deus tem dado, né, a capacidade de a gente poder realizar. Para mim é um grande prazer, de novo, estar ministrando, né, para as irmãs aí. Graça e paz, que Deus realmente abençoe esse trabalho, né, onde a gente está se limitando nesses dias de tanta insatisfação humana e a gente precisa se adequar a tudo isso que está acontecendo. E enquanto a gente se adequa, enquanto a gente para, né, muitas coisas, a gente não pode deixar de dar andamento àquilo que Deus tem nos dado o privilégio de realizar. Bom, foi nos dado, então, essa incumbência, né, essa missão, e eu estive preparando esse trabalho, né, esse estudo, e eu gostaria que vocês estivessem lendo comigo o texto bíblico que foi dado, né, na revista, que é Mateus 6, a partir do versículo 28, né? Então, Mateus 6, para quem já abriu aí, capítulo 6, versículo 28 adiante, e diz assim: Por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu de qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo com o que comeremos, com o que beberemos e com o que nos vestiremos. Porque os gentios que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas elas. E aí ele completa: buscai, pois, em primeiro lugar o reino do céu, Deus sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Nós sabemos que o que rege o homem são os seus desejos, seus impulsos, onde ele está sempre em busca de algo mais. Eu estive lendo sobre, porque está no texto, inclusive, né, até a irmã Elaine me pediu para falar, né, sobre a hierarquia das necessidades, segundo o psicólogo Abraham Maslow, né, e do século XX mesmo. Ele escreve, ele identifica que nós precisamos nós temos necessidades básicas diárias, né? E ele enfatiza, ele diz que as pessoas só conseguem subir de degrau ou de nível à medida que ele vai suprindo a necessidade do degrau anterior.
Por quê? Ele coloca as necessidades básicas como degraus, e ele coloca 5 degraus, né? 5 níveis de necessidades básicas. Então, ele começa pelo nível 1, né, embaixo, que ele vai falar da fisiologia, né, da necessidade do corpo. Então, ele diz que o comer, o dormir, o beber, o vestir-se, o sexo, enfim, essa necessidade fisiológica que o homem precisa necessariamente, diariamente, cotidianamente, esse é o primeiro nível. Aí ele vem para o segundo nível, aí ele vai falar que é o nível da segurança, né, aonde você tem uma saúde física, mental, né, e ele vai falar da libertação do medo, ou seja, aí você vai precisar de saúde psicológica, enfim, ele vai falar desse segundo nível, que é a segurança. Aí ele vai para o segundo degrau, né, que é o terceiro nível. Aí entra, né, esse poder de potencialidade, né, potenciamento, ou seja, as necessidades sociais. Por exemplo, eu preciso ter relacionamentos, eu preciso de amor, eu preciso de uma família, eu preciso de afeto. Então, isso daí está no terceiro nível. Aí ele vem para o quarto nível, né, de necessidades, que o reconhecimento, que é um lugar de respeito, que é o respeito pelo outro e o respeito por si mesmo. É o reconhecimento do outro por mim, né? Aquilo em relação àquilo que eu tenho, daquilo que eu faço. Então, é uma necessidade própria, né? Uma capacidade própria de reconhecimento do outro, que está ligado à autoestima. Então, isso também são necessidades básicas. Aí ele sobe para o quinto nível, que é o mais elevado, que ele chama de autorrealização. E essa autorrealização está em desenvolvimento espiritual, moral e pessoal. Ou seja, é um nível tão elevado que ele mesmo diz, no seu texto, ele diz assim, que esse nível apenas 1% do ser humano consegue chegar, de tão difícil que é. Por quê? Porque ele diz o seguinte, que o primeiro nível é um nível tão necessário que a maioria das pessoas não conseguem subir e ficar nem no terceiro nível. Por quê? Porque ele trabalha, ele vive a vida inteira buscando uma necessidade, trabalhando para comer, trabalhando para pagar o aluguel, trabalhando para comprar a roupa, para comprar o remédio. Então, ele não consegue sair desse nível da necessidade da fisiologia. Aí ele diz que 1% apenas da humanidade vai chegar nesse nível, lá no primeiro nível, né, no quinto nível, que é o nível da autorrealização, ou seja, a completude do homem, né? Então, de tão difícil que pessoas, elas só conseguem, ele vai dizendo, elas só conseguem subir de nível, né, de degrau, a partir da medida que ele vai suprindo a necessidade do degrau anterior. Como ele não consegue suprir a necessidade do degrau anterior, ele fica, é como se ele ficasse girando em torno dele mesmo. Então, ele não consegue, então ele fica ali sempre naquele nível. E aí ele diz, o que nós devemos fazer para cobrir, né, cobrindo uma das necessidades, né, à medida que for necessitando, ou seja, assim, a medida das prioridades, ele diz. Então, nós temos prioridades. E dentro dessas prioridades, nós precisamos supri-las de acordo com cada uma delas. Então, ele diz, nós precisamos, primeiro, né, começar pelo nível 1. E à medida que esse nível 1 for suprido, daí, então, você vai subindo para o nível 2. Então, essa teoria, né, que é uma teoria humanista, que ele fala dessa autorrealização, ela assim, ela define o ser humano
que ele é motivado constantemente por algum tipo de necessidade. Então, ele vive embaixo dessa motivação. E todos nós temos um potencial para crescer, ele diz. Mas a maioria das pessoas, elas não conseguem enxergar esse potencial. E por não enxergar esse potencial de crescimento, o que elas fazem? Então, elas estacionam. Oi? Se quiserem conversar, argumentar, tá aberto, tá? Para vocês falarem, não tem problema não, tá bom? Então, aí ele afirma que o ser humano, ele é motivado por essa motivação dele, né, sobre todos os nossos aspectos. Ou seja, quando nós estamos motivados, de alguma forma, a pensar, sentir, agir, então, nós vamos sendo, a cada dia, né, buscando essas necessidades. Aí ele também afirma que as pessoas, elas são capazes de realização, de se realizarem. Aí ele diz também que por conta dessa não realização, isso é muito importante, tá? Ele diz que por conta dessa não realização, ou seja, a insatisfação, a frustração, isso daí faz desse homem, né, desse ser humano, uma monstruosidade. Por quê? Porque ele entende que o fato dele não conseguir se realizar, ele não se encaixa dentro daquela sociedade onde ele está inserido. Então, o que acontece? Como ele não tem necessidades básicas supridas, ele não consegue um emprego, ele não consegue uma realização pessoal, então o que ele vai fazer? Ele é capaz de roubar, ele é capaz de trapacear, mentir e até matar. E a gente vê isso acontecendo todo o tempo, né? Então, segundo esse teórico, né, esse psicólogo, ele diz o seguinte, que a maior parte das pessoas, elas estão condenadas a desejar aquilo que não tem. E por conta desse desejo, né, que é desenfreado, elas acabam cometendo atrocidades por conta desses desejos. E é muito interessante aquilo que Jesus fala aqui no texto que nós lemos, de Mateus 6, 28. Ele diz sobre o desapegar, né, que é o que a revista tá nos instruindo. O desapegar. E é interessante que ele diz, considere os lírios do campo. Veja como eles crescem, veja como eles não tecem, eles não trabalham, e à noite, ele cresce à noite, né? E com uma beleza que nem o monarca mais rico, mais poderoso, mais esplêndido do Oriente nunca foi enfeitado da forma como o lírio é. Então, no entanto, essa beleza, ele ainda relata, essa beleza, ela é de curta duração, porque ele diz que essa flor bela, ela vai desaparecer. E ele não se importa, e ele diz, como que é que Deus não se importa com seus filhos? Como é que Deus não vai se importar com seus filhos? Em vão, eles não confiarem em Deus, né? Você vai não confiar em Deus em vão? Então, se o lírio que cresce no campo e que vai ser, de uma hora para outra, né? A duração dele é muito pouca, porque o lírio é uma flor muito sensível. Então, ele vai desaparecer, ele vai murchar. O que acontece? E ele diz, como é que Deus não vai se lembrar de vocês? Como é que Deus não vai se importar? Se até Salomão, em toda a sua glória, não vestiu-se como nenhum deles. Interessante que eu estava lendo sobre a questão dos lírios. O lírio, ele nasce no pântano, né, e alguns outros lugares também. Mas os lírios que nascem no pântano, o pântano é um lugar de lodo, cheio de sujeira, é um lugar onde tem decomposição orgânica, né? E aí é um lugar que tem um cheiro muito ruim, o pântano. Mas mesmo assim, ele cresce nesse meio, né? Mantendo o seu perfume.
Então, não sei quantos aqui já teve a oportunidade de cheirar essa flor. Ela tem um cheiro assim, extraordinário, o perfume que sai dela. Então, há muitas espécies, né, de lírios. Porém, quando Jesus fala do lírio, ele está falando da pureza. Por quê? Porque o branco, aquele branco, representa uma pureza. E esse significado está associado a essa flor, a pureza da flor. Então, os vestidos mais caros, o que ele está dizendo é que os vestidos mais caros de Salomão eram pobres diante da riqueza do lírio, né? Dessa flor que ele relata. Então, o rei de Israel, filho de Davi, o mais rico do mundo, em toda a sua glória, não se vestiu como nenhum deles. Aí nós perguntamos, por quê? Aí Jesus pergunta, né? Por que você está ansioso? Por conta de comida? Por conta do vestir? Considere os lírios do campo. Se uma coisa, né, inanimada, né, incerta, que é uma flor que tem pouca duração, foi assim adornada por Deus, não se importa, ele não vai se importar em vestir a nós aquilo que é o mais valioso para ele, que é o ser humano, que são os seus filhos. Então, por que você pensa, né, em roupas? Jesus está questionando tudo isso. Por que você está pensando em roupa? Se as ervas, as flores do campo, os pássaros têm o seu cuidado atendido pelo próprio Deus. Porque ninguém teve esse trabalho de ir lá, de regar, de plantar. Ela simplesmente nasceu. Então, se ela nasceu ali, e ela reproduziu, e ela deu uma flor, e ela deu um perfume, e por um curto espaço de tempo ela morre, então, o ser humano, que ele deu vida, que não é um ser inanimado, e que depende de Deus, né, e tem a sua capacidade para fazer as coisas, como é que Deus não vai sustentar? Como é que Deus não vai vestir essas pessoas? Então, ele diz, por que essa preocupação? Por que essa ansiedade? Então, ele está questionando a cada um de nós. Então, aos olhos de Jesus, os lírios do campo se vestiam muito melhor do que Salomão. As roupas dos reis, né, naquela época, os reis eles tinham dois tipos de roupa. Era a roupa branca, né, por isso que ele compara o lírio com a roupa de Salomão. A roupa branca, e tinha uma roupa que era roxa, né, eles usavam em ocasiões específicas. Então, ele diz que essa roupa que eram bordadas, né, com ouro, que tinham pedras, enfim, que eram adornadas para eles mostrarem que eles realmente eram pessoas gloriosas, né? E ele faz questão de frisar, em toda sua glória, não se vestiu como nenhum deles. Então, o traje comum dos reis, eles eram assim, né? Muito, muito vistos. Tanto é que Salomão foi tão procurado pelas nações que a rainha de Sabá teve a curiosidade de conhecer Salomão, de conhecer o reino dele, de ter um encontro com ele. E ela foi até lá visitá-lo, e ela ficou muito admirada daquilo que ele era, de quem ele era, como nós mesmos sabemos a história. Salomão foi o rei mais sábio da terra. Então, a sua sabedoria, ela ia se expandindo pelos reinos, e todo mundo ia se conhecendo, né, a história dele, aquilo que ele era. E é claro que quando ele recebia esses reis, essas rainhas, ele não recebia de qualquer maneira, ele se vestia, com certeza, com os melhores trajes. Então, e Jesus faz questão de considerar, né, de falar isso. Nem Salomão, em toda a sua glória, rico e magnífico, né, o rei de Israel, não estava vestido com uma túnica igual a essa flor. Então, esse branco puro, como o lírio que cresce, né, lá no campo, selvagem,
que não tem nenhum trabalho para ser assim, que não teve nenhum trabalho, porque foi o próprio Deus que fez com que tudo isso acontecesse, se uma coisa assim, tão incerta, é tão esplendoroso, e ele faz essa narrativa de uma forma assim tão específica, para que a gente entenda que nós não somos o segundo plano, que nós não somos esquecidos em todas as nossas necessidades, e que todas elas serão supridas, e que a única coisa que ele pede é: por que se inquietais? No versículo 31, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Então, nós precisamos entender que, se nós trabalharmos, né, porque é nos dado o direito de trabalhar, se nós temos um discurso sobre tudo que a gente necessita, né, sobre roupas, materiais, enfim, se a gente tem a nossa visão voltada, acima de tudo, para Deus. Então, o que a gente vai entender aí? Que nós precisamos apenas crer que Ele não nos deixará faltar nada disso, porque isso são necessidades básicas. Se é roupa, comer, beber, vestir, um lar, né? Remédio, enfim, aquilo que a gente precisa. A gente vai falar um pouco também sobre a questão do que é necessário e do que é realmente aquilo que são desejos próprios, de nós, seres humanos. O que a gente observa é que a maioria das pessoas, elas, segundo o dicionário, o que é necessidade, né? O que é realmente necessidade? O que é realmente necessidade? Primeira característica da necessidade é realmente necessário, né? O que é? É absolutamente, né? O que você deseja? Se o que você deseja é realmente necessário, se isso deve ser levado em conta como uma necessidade básica. Então, vamos lá. Primeira característica, vamos aí recapitular. Segundo o dicionário, primeira característica, é realmente necessário, é absolutamente vital, aquilo que é inevitável, é de grande utilidade. Então, são 4 características. Se isso que eu preciso comprar, que eu desejo tanto, tem essas 4 características, então é vital. Então, eu preciso, então eu devo obter. O que realmente você precisa? Lembrando, casa, comida, abrigo, roupa e saúde. O que é desejo? O mesmo dicionário vai dizer que ele traz os seguintes significados para a palavra desejo. Primeiro, ato ou efeito de desejar. Tendência de vontade, de buscar ou possuir alguma coisa. Segundo, anseio ou carência. É isso mesmo que eu preciso? Querer. Anseio veementemente de alcançar determinado objeto. Ambição e cobiça. Estão ouvindo? Ok? Vocês estão me ouvindo? Ok. Então, ou seja, se nós formos traçar aí um paralelo com o que significa a palavra necessidade, na verdade, os desejos de consumo representam o resto. O que é isso? Se a gente traçar esse paralelo aí entre as duas palavras, a gente vai conseguir, entre desejo e necessidade, a gente vai entender que o desejo realmente é o desejo que prevalece. Ou seja, ele estará acima do que realmente é necessidade. Quantas coisas, se a gente parar para pensar, a gente já comprou, a gente investiu e a gente descobriu depois
que não precisava, que não era necessário realmente. Aí você faz a pergunta para você mesmo: por que eu comprei? Eu tinha necessidade disso? E às vezes você guarda e fica lá. Aí você descobre que você jogou dinheiro fora e que aquilo não era, né, útil. Então, quantas vezes, se você for honesta com você, né, se você for honesto com você, isso já aconteceu várias vezes comigo. Eu comprei alguma coisa que, na verdade, eu descobri depois. Gente, eu não precisava disso. Para que eu comprei? Ou por que eu comprei? Então, a gente precisa aprender a lidar com a gente mesmo. Por quê? Ou seja, se nós formos olhar para a gente vai descobrir que nós estamos atrás de bens materiais o tempo todo. E que essas coisas, elas não preenchem os vazios emocionais que a gente tem. E muitas coisas que acontecem conosco, muitas coisas que a gente faz, a gente está buscando, na verdade, acrescentar, ou melhor, preencher um vazio emocional. Alguma coisa que a gente tem e não sabe o que é, mas está procurando preencher. Então, um dos males desse século, na verdade, se chama consumismo. O consumismo está aí o tempo todo, nas redes, né, nos chamando, e nós somos aqueles que são os patos, né? A gente poderia dizer assim, o pato da vez. Porque vai lá e aparece lá um outdoor, aparece uma chamada no seu celular, porque você nem pede, mas vem no seu celular, quando você abre o Face, quando você abre o Instagram, quando você vai abrir qualquer de qualquer área do seu celular, vai lá, está aparecendo para você, agora mesmo aqui. Eu estou olhando para o meu celular, eu estou olhando aqui para a câmera, e eu estou vendo aqui embaixo uma chamada para comprar. Eu não pedi isso. Mas por que vem? Porque eu sou um consumidor, né? Porque eu faço parte dessa rede, né? Que ele chama de algoritmos, né? Que é aquilo que a gente vai sendo influenciado por aquilo que eles nos comandam. Então, na verdade, nós somos comandados por isso, né? E eles já descobriram. Eles descobriram o quê? O ser humano é movido por paixões, é movido por desejos. E é por conta desses desejos que a gente vai se enfiando em dívida, vai gastando, vai fazendo contas sem necessidade. Então, como uma forma de quê? De remediar problemas emocionais, né? Então, tem pessoas que compram 100 pares de sapato. Graças a Deus que eu não cheguei nesse nível, não quero. 100 pares de sapato, ou então 200 vestidos, né? E acha que isso daí vai preencher o vazio da frustração, de alguma frustração que ela tem na vida. Então, vão sendo assim, né? Vão comprando, vão se enfiando em dívida, e aí o vazio continua lá, permanece lá. Por quê? Porque ela quer, na verdade, satisfazer um elo, né, que foi cortado. Então, ou seja, resolver questões internas mal resolvidas diante de compras, de consumismo. Então, quando a gente entende que o ser humano chega nesse ponto, é porque ele já está num nível muito acima de um desejo pessoal, né? Então, muitos de nós, né, somos parte desse produto, né? Então, na verdade, a gente vai se enfiando nesse esquema que eles colocam, que eles nos colocam, e a gente quer se sentir, né, pleno, quer se sentir melhor, então a gente vai sendo levado temporariamente pelo material. E está sempre preocupado com o material. Por que o homem passa a vida toda trabalhando, procurando? Quando Maslow diz que ele não consegue sair do primeiro nível, é porque ele busca todo o tempo suprir suas necessidades. E o tempo todo suprindo, o tempo todo suprindo. E aí ele não consegue continuar, se satisfazer por completo. Então, por quê? Porque dentro dele, ele não acha que aquilo é realmente necessário, né? Que tem que ter mais, tem que ter mais. Então, são bens materiais. E como é que a gente vai suprir, né, essas necessidades? Como é que a gente vai suprir a nossa necessidade maior, que é aquilo que está dentro?
aquilo que está dentro de nós e que a gente não entende como que é uma falta que a gente tem. Então, desapegar, na verdade, que é o que o Senhor Jesus está pedindo para a gente aqui, desapegar significa mudar. Mudança. E essa mudança, ela não é externa, é uma mudança interna. Por quê? Porque o desejo não é algo, né, estereotipado. O desejo vem de dentro. Eu sinto aqui dentro. Né? E eu sentindo aqui, eu vou manifestar de alguma outra forma, mas não é externo. Então, todos nós temos medo, na verdade, de mudança. Por quê? Porque a mudança vai mexer com aquilo que nos engana, com aquilo que nos aprisiona, com aquilo que a gente acredita que é necessidade. Então, a gente fica como? Fica refém de uma ditadura da sociedade, aonde o celular último tipo é o que vai me mover e que eu tenho que entrar nessa dívida para poder também fazer parte dessa sociedade e não ter, se eu não tiver o melhor celular, eu não estarei bem comigo mesmo. Então, se a gente tem a segurança de ter Jesus e que ele vai suprir a nossa necessidade, que bens materiais não podem suprir o nosso bem, né? Os nossos desejos infantis, eu digo assim, infantis, porque é como se a gente fosse crianças querendo o tempo todo que a mãe desse dinheiro para comprar doce. Então, nós somos meio infantis, né? O tempo todo. Nossos desejos infantis não foram realizados. E a gente continua buscando esses desejos. Alguma pergunta? Todo mundo tão quietinho aí? Alguém quer falar alguma coisa? Tá tudo bem? Só isso. Elza, Oi. eu estou lembrando aqui, estou procurando, mas eu não estou encontrando. Aquele salmo de Davi que fala que ele, eu não quero nada demais para mim. Lembram? É como uma criança. Pois é, eu vou achar, porque é importante, né, nós estarmos satisfeitos com aquilo que nós necessitamos. Né? E que Deus, na certeza de que Deus não nos deixa faltar nada. Podemos até não ter com fartura, mas não temos falta. É um salmo... eu não consigo... Estou procurando aqui. E a gente está vivendo uma era de consumismo, né? Isso. E o produto do consumo maior, na verdade, sabe quem é, né? Somos nós. Somos manipulados por essa rede o tempo todo, pela sociedade, né? Ter, e aí a gente vai caindo nessa rede, né? Ai, que pena, não estou conseguindo achar o salmo, mas é lindo. Mas alguém aí pesquisa, por favor, aí no Google? Que é mais rápido e... Eu não quero nada demais. Elaine, pesquisa aí no Google, alguém a irmã quer aí, porque eu tô... Sabe qual é, professora? Eu tô usando meu celular e meu computador, se eu for abrir agora, eu vou me atrapalhar aqui. Pois então, eu também. Mas dá continuidade, depois a gente, né, vê melhor, que aí não te atrapalha. Desculpa. Então, mas basicamente exatamente isso daí. Então, esse suprir alguma falta em nós, a gente vai olhar para o material. Porque a gente busca isso para ser suprido. Então, nós queremos comprar para se sentir melhor, né? Para se sentir bem. Eu conheci uma irmã que ela tinha uma compulsão por compra. Eu não sei se ela já se curou, porque ela foi embora para os Estados Unidos. Mas, assim, ela entrava numa loja, quando ela estava muito mal, ela entrava numa loja e ela mandava baixar todos os vestidos que ela via, que ela gostava, e ela baixava todos os números e todas as cores daquele modelo. E ela levava para casa aquelas sacolas enormes de roupa, e tudo que ela comprava, ela não comprava de 1, 2, ela comprava de 10 para cima.
ela tinha um gasto muito grande com roupas e sapatos e perfumes e batons. Tudo que ela comprava não era de um só. E, assim, a gente sempre visitava essa irmã, a gente orava junto e tal. E, naquele tempo, eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje na área da psicologia para poder orientar melhor essa irmã. Então, a gente orava juntos, né? E juntas, para que Deus a livrasse disso. Mas a gente sabe que isso é uma compulsão, isso é uma doença mental, aonde a pessoa quer comprar para suprir um vazio que ela tem dentro dela e que ela acha que essa compra, essas roupas, enfim, tudo isso. E o detalhe de tudo isso é que ela não comprava para ela usar, ela não usava. Ela guardava tudo isso lá. Ela me deu muita coisa, muitas roupas. E eu ficava muito triste com isso. Aí você pode perguntar, como triste? Triste porque aquela irmã está naquela situação de ter que comprar para ter uma satisfação interna resolvida. E não resolve, porque passa esse momento da compra, daí a pouco vem de novo a mesma sensação, o mesmo desejo de estar comprando para poder se satisfazer. Então, ela precisava disso para viver. Eu não sei hoje como ela está, porque ela foi embora do Brasil, mas eu atendo pacientes, né, com essas questões, e a gente sabe aonde é que está isso. Por que chegou a esse nível? Qual foi a insatisfação que essa criança teve que não foi resolvida na fase infantil dela? Aonde foi que esse pai e essa mãe não pôde suprir a necessidade dela e ela ficou com esse vazio grande dentro dela? E nós temos, todo ser humano, ele tem um vazio de insatisfação. Você pode dizer, não, Jesus preenche. Sim, Jesus preenche os nossos vazios, sim, com certeza. Mas, como ser humano, a gente vive em busca de um prazer momentâneo. Por que a gente quer uma casa bonita? Por que a gente quer uma roupa bonita? Por que a gente quer um móvel bonito? Por que a gente troca de móveis? Por que a gente quer um carro melhor? Porque a gente tem esses desejos dentro de nós. Então, a gente precisa entender que se nós buscarmos o tempo todo as coisas materiais, a gente está, na verdade, tentando satisfazer um desejo interior, um desejo que está dentro de nós e que a gente precisa. Eu estava estudando sobre Salomão, hoje de manhã eu estava conversando com o Alexandre sobre essa questão de Salomão. Salomão era um homem compulsivo. Se vocês olharem para Salomão e ver o que ele tinha, você acha que um homem tem necessidade de ter 1000 mulheres? Fala sério. Existe isso? Um homem precisar de 1000 mulheres para viver? Esse homem era compulsivo sexual, não tinha como não tirá-lo disso. E olha o que ele se perdeu. Olha o tempo que ele ficou afastado de Deus. Ele se perdeu por conta disso. Por conta dessas mulheres que ele se envolveu. Porque ele se envolveu com mulheres idólatras, mulheres que serviam deuses, que eram deuses que levaram ele a idolatrar, a cometer o pecado da idolatria. Então, um homem não precisa disso, com tanto dinheiro, tanta sabedoria. O que esse homem está buscando de satisfação pessoal para ele? Me diz. Quem pode me dizer alguma coisa sobre isso? Que satisfação pessoal que esse homem não tinha, que ele precisava dessa realização, de se realizar com 1000 e tantas mulheres, que devia ter mais, a Bíblia diz 1000. Ele conseguiu se satisfazer com essas 1000? Eu tenho certeza que não. Alguém tem alguma coisa a dizer sobre isso? Alguém pode dizer, ele gostava da fruta. Gente, gostar, tudo bem, mas esse é um exagero, sabe? É algo assim que não dá para a gente compreender que era uma pessoa dentro da normalidade. Não era, ele tinha uma compulsão, sem dúvida nenhuma. Ele tinha muito dinheiro, ele tinha muita sabedoria, ele tinha muito tudo, ele tinha o que ele quisesse. Mas ele tinha um desejo dentro dele, que não se satisfazia. Então, ele precisava dessas mulheres todas para se satisfazer. E eu não acredito que ele se satisfizesse ainda assim. Então,
nós temos que enxergar aonde é que nós estamos, em que lugar nós estamos e por que nós estamos neste lugar. Que treva é essa que está dentro da gente, que a gente precisa buscar mais e mais. Né? Que espécie de ser humano somos nós para a gente ficar com uma insatisfação tão grande e que a gente não consiga se satisfazer com aquilo que a gente tem e a gente precisa de muito mais. E esse excesso de preocupação que a gente tem com o material. E é isso que Jesus está nos dizendo, que ainda, né, que Salomão tivesse a melhor das vestimentas, o ouro, lá em Reis, se não me engano, eu anotei aqui, deixa eu ver aqui, Reis, capítulo 10 de 1 Reis, versículo 18, diz assim: fez mais o rei um grande trono de marfim e o cobriu de ouro puríssimo. Esse era o trono de Salomão. Em capítulo 10 de 1 Reis, né, primeiro livro de Reis, versículo 18. Ele fez um trono do mais puro ouro, né, mais puro, de marfim, e o cobriu de ouro puríssimo. O trono dele. Você imagina as outras coisas, né, como que era o palácio dele. Então, esse rei, ele tinha tudo do melhor. Ele não precisava se perder dessa forma. É para a gente entender que não é, se você tem um desejo, você realiza esse desejo, daí a pouco vem um outro desejo. Aquele já não serve mais. Você já percebeu? Se você compra alguma coisa para sua casa, daqui a pouco você está pensando em outra. E assim somos nós, seres humanos. Então, quando Jesus diz, veja bem, olha só, o psicólogo, né, Maslow, ele fala sobre as prioridades básicas, né, necessidades básicas, lá do primeiro nível, que é o comer, vestir, né, que é a casa, que é estar bem confortável, etc. Quando Jesus fala aqui da roupa e do vestimento, que ele fala, considerai, né, os lírios do campo, né, que existe hoje e amanhã será lançado no forno, né, no forno. Quanto mais vós, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos? Ou que vestiremos ou que beberemos? Jesus fala de necessidades básicas aqui. Que beberemos ou o que vestiremos e o que comeremos. Necessidades básicas. É isso que a gente precisa. Ter a comida, ter o alimento na nossa mesa, ter a bebida, né, a água, e ter a roupa. Jesus fala disso. Coisas simples e básicas. Alguém quer comentar? Irmã Flailda está tão quietinha. Eu não sei se... aqui o Salmo 131, Davi fala que, pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma como uma criança desmamada se aquieta nos braços da mãe. Não sei se é esse que a irmã está querendo se referir. Repete de novo aí, irmã. Salmo 131. Salmo 131. Aí no versículo 2, diz assim: pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como uma criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe. Como essa criança é minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Não sei se é esse salmo que a irmã estava procurando, a irmã Sônia Val. Olha só, tem tudo a ver com o que a gente estava falando, olha só. Veja bem, lembra que eu falei sobre a criança
que a gente... É esse mesmo. É esse, irmã? É Então, esse. Ai, glória a Deus, Fafá. eita, Esse viu aí, ó, que beleza. Salmo É que a criança não se 131. sacia, né? A criança, às vezes, Sim, quer uma coisa, aí daqui a pouco ela não quer mais aquilo, vê outra, quer é outra. Então, o verdade. Senhor nos ensina que a gente precisa ver as nossas necessidades, o que realmente, como a irmã falou, é necessidade, o que a gente precisa. E E muitas das olha vezes, só, aham. Menina, muitas coisas a gente nem incrível esse precisa. versículo. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como criança desmamada que se aquieta nos braços da sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Interessante que Freud, ele vai dizer a respeito do desejo, e ele fala sobre isso, ele fala assim, que o desejo é como um movimento em direção à marca deixada pela vivência da insatisfação primeira do Isso bebê aí. com a mãe. Freud diz isso. Olha só, ele diz exatamente assim: o desejo é um movimento em direção à marca deixada pela vivência da insatisfação primeira do bebê com a mãe em relação à fome. Então, a criança vai repetir isso a vida inteira. Mesmo adulto. É o desejo do homem da insatisfação. A busca pela insatisfação, pela satisfação. Então, ele vai entender o quê? Que essa insatisfação não acaba nunca. E o título desse Salmos é Calma em Deus. Menina, é interessante como a Bíblia diz tudo pra gente, né? É lindo. Poxa, muito bom. Aqui, Muito bom. enquanto eu estava pesquisando, que a irmã falou, pesquisa aí no Google. Aí eu estava vendo aqui, deu porque eu estava vendo no tablet. Eu estou no celular, mas estava vendo no tablet. Aí Eu o não comentarista tinha diz assim, que a esperança de suas realizações, sonhos e projetos estejam todas no Senhor. Aí. Sim. Isso aí. Confie que aquilo que for sua soberania e vontade se realizará. Glória a Deus, aleluia. Menina, É isso, irmãs. isso aí, E mano. muitas das vezes não é a vontade do Senhor, é a vontade do homem, né? E às Sim. vezes a gente deixa prevalecer a nossa vontade, né? E quando a gente deixa prevalecer a vontade do Senhor, ele sabe as nossas necessidades. E ele ajeita tudo direitinho. Não sei se as irmãs já pararam. Às vezes a gente, por exemplo, comprar uma coisa que não é da nossa vontade. E depois, às vezes, não vai nem dar certo, a gente vai deixar para lá. Uma criança deixa um brinquedo, quer muito aquele brinquedo, daqui a pouco deixa. Mas quando é realmente do Senhor, né, ele supre, ele sabe, ele conhece as nossas necessidades. Sim, E verdade. quantas das vezes a gente desapegar é isso. Mesmo a gente sabendo que a gente necessita, mas há pessoas necessitando mais do que nós. Verdade. É o que a Elza falou sobre a amiga dela, né? Quantos De repente, vestidos Deus levou ela a comprar tudo isso, porque ele sabia que ela ia dar para as pessoas e, quem sabe, aí atendeu às necessidades de outras. Mas é um prejuízo emocional. Sabemos que é um prejuízo. Né? A gente tem que entender que essa pessoa é doente, ela precisa de um tratamento. Então, essa criança que a gente tem no interior, ela está sempre repetindo isso, ela está sempre voltando àquele lugar de insatisfação e querendo satisfazer a partir do desejo. Até porque você pode ajudar o outro sem ter prejuízo. Exatamente. Você, não vai faltar para você e você vai conseguir ajudar o próximo. Verdade. Né? É a questão aqui do desapegar. Desapegar. A gente está estudando. Poxa, Elza, que Deus abençoe muito a sua vida. Que muito bom esse estudo. Graças a Deus que eu estou conseguindo participar. Deus é bom, né? Menina, tem sido difícil para mim hoje, eu não trabalhei hoje para poder fazer isso, porque tem sido complicado. Eu estou em época de prova, não sei, vocês sabem que eu estou fazendo na faculdade, né? Ai, que bênção. Eu estou investindo, assim, é o sonho de muitos anos. É um desejo que Deus me deu o privilégio de realizar, tá? É isso aí. Mas, assim,
Não foi nada assim que eu estou fazendo só por achar que eu tenho que fazer, não. Eu pedi muito, orei muito, e eu pedi a Deus que Ele me desse uma bolsa, né? E que eu ia entender que era a vontade dele, que eu iria de cabeça, ia mergulhar. Mas ele precisava me mostrar isso de uma forma muito clara, que eu, na bolsa, no caso, né? Porque eu não tenho condições de pagar uma faculdade integral. Então, e eu consegui, graças a Deus, 70%, Deus me deu. Amém. Então eu tô investindo nisso. Que E bom. graças a Deus eu tô avançando, vamos lá. Amém. É o Como a irmã sonho, mesmo Deus. falou lá no estudo, lá na igreja de Pedra Bonita, né? O que a Foi, irmã passou, né? Que Deus foi. permitiu que a irmã passasse e mostrasse à irmã que é o tempo dele. É verdade. E E muitos aí, pensam que o tempo de Deus é muito longo, né? E realmente para a gente é muito longo. É muito difícil você esperar em Deus. Muito é difícil. verdade. Não é Tem fácil. hora que a gente, como ser humano, não, esperar, aí a gente quer fazer, né? Quer agir com as nossas próprias mãos e o Senhor vai nos dando maturidade a cada instante de aprender a esperar nele. Sim. Mas é tudo lindo, né? O tempo de Deus, tudo é perfeito. É verdade, é. Então, irmãs, esse é o tema, eu finalizei, tá? Eu creio que a gente, né, entendeu mais ou menos o que vocês estavam pedindo. Não sei se a Elaine aí tem alguma colocação a fazer, Elaine, está com você a palavra, tá? Amém, glória a Deus. A gente estava vendo aqui, tem uma parte que ela fala sobre essa questão aí da lei da oferta e da demanda. Quanto mais interessados há em determinado produto, mais caro ele fica, né? Sim. E a gente agora nós temos algumas no mercado, né? Tem determinadas marcas que não são marcas de produtos, eles denominam estilos de vida, né? Por exemplo, Sim. a marca de motocicleta chamada Harley Davidson. Harley Davidson não é uma motocicleta, é um estilo de vida. Então, uma Sim. pessoa que tem uma Harley Davidson é uma pessoa que tem um estilo de vida aventureiro. Então, ele veste Harley Davidson da cabeça aos pés, não é só um meio de transporte. A mesma Sim. coisa é a Apple, né? Então, você não tem um notebook, você tem um Mac. Você não tem Sim. um celular, você tem um Apple, né? Você não tem um tablet, você tem um iPad, né? É verdade. A marca, ela traduz o estilo de vida que a pessoa tem, né? Então, a gente vê muito nas redes sociais, muitas influencers digitais, né? Que quando elas tiram fotos na frente do espelho, a gente vê a marca. É verdade. E elas fazem a propaganda da marca e elas ganham dinheiro em cima da propaganda da marca, né? Então, e hoje tem muitas pessoas que já estão indo na contramão do consumismo. A gente vê o Mark Zuckerberg, que é o dono do Facebook e do Instagram. Que é o grande manipulador de tudo isso, né? Exatamente, só que ele é minimalista. Ele só tem, se as irmãs puderem observar as raras aparições que ele faz com as mesmas roupas. Porque ele só tem aquelas roupas. Ele não é consumista. E essa semana eu estava lendo uma reportagem sobre nomadismo digital, que fala exatamente sobre esse trabalho nas redes sociais, que agora virou uma profissão, né? Você trabalhar para pessoas nas redes sociais. E agora, com a pandemia, isso triplicou. E ela falando, agora eu vi a reportagem de um casal, eles têm uma filhinha, e eles resolveram ser nômades digitais. E ele falando, o que é um nômade digital? É uma pessoa que trabalha com um celular e um notebook
para outras pessoas para as redes sociais. Então, elas montam sites, trabalham, respondem ao WhatsApp, as mensagens de WhatsApp, profissionais e tal. Eu tenho pacientes que trabalham assim. E eles viajam muito, né? Então, eles podem trabalhar de qualquer lugar do mundo. Aí ela falou, qual é a primeira coisa que você precisa para ser um nômade digital? Você precisa se desapegar. Porque você não vai poder levar a casa inteira para um dia você tá em Santa Catarina, no outro dia você está em Dubai, no outro dia você está em Paris. Como é que você vai levar a casa toda para esses lugares todos, para você ser nômade digital? Então, se você quiser ser uma vida de nômade, como o próprio nome diz, né, você tem que se desapegar. Então, ela disse que para ela foi muito difícil, porque ela gostava muito das coisas dela, mas ela teve que aprender a colocar, vamos dizer, a vida dela dentro de uma mochila. Porque se ela fosse carregar toda a casa dela, ela não ia conseguir. Tanto ela quanto o marido já estavam ensinando a filhinha de 3 anos também a ser minimalista, ou seja, você ter só o básico, aquilo que você uma maletinha, cartão de crédito. Exatamente. Né? Então, nem dinheiro ao vivo usa, né? Exatamente. Então, por exemplo, quando nós acessamos a rede social, ao Google, por exemplo, né, qualquer site de busca, procurando algum produto, aí a gente muda de assunto. Aí vamos para a página de notícias, vamos supor. Aí você passa a ser seguido. Começa a vir aqueles takes daquele produto que você estava procurando. Né? Então, você começa a ser seguido, você já é o pato da vez. Exatamente. Então, a própria rede, né, o www, ele te incita você a consumir. É verdade. Então, a gente tem que estar sempre atento de que se realmente a gente tem que se fazer essa pergunta. Eu preciso realmente disso? Aquelas 4 características lá, né? É inevitável. Tem certeza que eu preciso de novo? Exatamente. Isso aí. Ai, que o Senhor nos abençoe. Foi muito bom. Gostaríamos de agradecer a nossa irmã Elza por mais uma vez ter aceitado o nosso convite. Nós já estamos terminando o nosso estudo e estamos terminando a nossa revista nesse trimestre. A partir da próxima quinta-feira, nós já estaremos com a nossa revista nova, né, do próximo trimestre de abril, maio e junho. Vamos terminar, eu vou pedir à nossa irmã Sônia Val que esteja orando nesse momento. Sônia. Oi. Eu gostaria de pedir que eu até coloquei no grupo que estivesse orando pelo pastor Jefferson, né? Eu não sei agora a notícia agora à noite, depois eu vou perguntar à minha irmã. Que ele foi levado para o hospital, ela me mandou uma mensagem, né? Que estava com muita falta de ar, então foi levado para o hospital para ver uma internação. Pastor quem? Jefferson. Eu não conheço. É lá de Neves, a gente conhece, ele mora lá perto da casa das minhas irmãs, pastor Jefferson. Tá bom. Tá bom? E também a irmã da Elaine, esposa do pastor Taniel, né? Tá com Covid também? Elaine não, é Ellen. O nome dela é Ellen. Ah, tá. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós, em primeiro lugar, Senhor, nós queremos te louvar, te bendizer pelo que tu és. Tu és o nosso Deus, o único Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, Pai. O nosso Criador. O Senhor nos criou a sua imagem e semelhança. Como somos importantes, Senhor, para ti. Somos as meninas dos teus olhos, é o que nos diz e revela a tua palavra para nós. Então, Senhor, receba a nossa gratidão por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio, por tudo, Senhor, que o Senhor tem permitido a
cada um de nós a concretizarmos para a glória do teu nome. Te agradecemos, Senhor, pela vida da tua serva Elza, pela vida do pastor Alexandre e seus filhos, ó Deus, a Rebeca e o Alejandro, Senhor. Continue abençoando esta família bendita na face da terra. Toma também nas tuas mãos, ó Deus, a vida do pastor Leônidas, a Denise, os seus filhos e as suas noras. Deus, muito obrigada pela existência da Igreja Congregacional de Vista Alegre e por todas as igrejas espalhadas na face da terra. Dai-nos, Senhor, a calma que venha de ti, para que nós possamos ser como crianças, Senhor. Para que nós possamos ser verdadeiros, ó Deus, e buscarmos a direção do Senhor para tudo aquilo que nós precisarmos. Porque, como a tua serva nos explicou muito bem, quantas vezes nós adquirimos coisas que não precisamos. Então, nós te pedimos perdão por isso, Senhor. Tenha misericórdia de nós e nos dê a direção dia após dia em todas as coisas. Muito obrigada, Senhor. Também queremos colocar nas tuas mãos, Senhor, a vida dos enfermos, como o pastor Jefferson, a Ellen, a irmã da Elane, esposa do pastor Daniel, e tantos outros, Senhor. Todos os nomes que estão colocados, Senhor, no grupo de oração, que o Senhor possa visitar a cada um, aqueles que estão em casa, os que estão internados, ó Pai. Senhor, nós necessitamos da tua graça e misericórdia. Passamos por momentos difíceis, sim, mas sabendo que o Senhor está conosco, que o Senhor não nos deixa, que o Senhor luta e guerreia por nós, Senhor, em todas as coisas. Muito obrigada também, porque o Senhor tem dado a Deus o consolo e o conforto aos enlutados, Pai. Eu quero te pedir agora, neste momento, Senhor, pela família da tua serva Helena, minha vizinha aqui do lado, que partiu no dia de ontem, foi sepultada hoje. Senhor, acalma, dá o conforto e o consolo, Senhor, a esta família. Abençoa sua filha Carla, a sua filha Cláudia, seu filho Júnior, seu esposo, Senhor, seu Jajá. Tenha misericórdia dele, Senhor. E muito obrigada, porque o nosso acalento, o nosso conforto e o nosso consolo vem do Senhor. É por isso, Pai, que nós estamos de pé. E que o Senhor também conforte e console os nossos corações, a minha família. Tivemos a perda da minha irmã e da minha mãe, foi uma semana um, outra semana outra, mas o Senhor é Deus. Foi feita a tua vontade, Pai. Então, da mesma maneira que o Senhor fez a sua vontade na vida delas, o Senhor também fará na minha vida e na vida da minha família. Eu creio nisso. Eu tenho certeza disso. Então, muito obrigada por tudo. Continue conosco, dá-nos uma noite na tua presença, abençoa a vida da Elane, Senhor, que tem sido também assídua, Senhor, trabalhadora na tua obra, Pai, para que nós possamos ter esses encontros maravilhosos e que o Senhor retribua a tua serva, que deixou de fazer outras coisas para estar conosco nesta noite. O Senhor sabe todas as coisas, Pai. Então eu entrego tudo nas tuas mãos. Te peço perdão pelos nossos pecados e te peço, Senhor, tenha misericórdia de nós, porque nós somos carentes e dependentes do Senhor. Sem ti não temos para onde ir, mas com o Senhor nós sabemos, Senhor, que temos um lugar que nos espera e que enquanto estivermos aqui na terra, o Senhor dirigindo as nossas vidas, não tem como dar errado. Nós vamos passar por lutas e aflições, mas tudo conforme o teu querer. Muito obrigada, meu Senhor. Muito obrigada por todas as vidas que participaram, por todos que fazem parte, Senhor, da igreja. Eu assim te oro, Senhor, agradecida, Pai. Receba, Senhor, a minha gratidão por tudo, Senhor. Tu sondas e conheces os nossos corações, o meu coração. Então, que sejamos gratos. É o que eu te peço e te agradeço desde já,
com a certeza de que a tua vontade será realizada na minha vida e na vida de cada um de nós, que um dia confessamos Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador de nossas vidas. Amém e amém, Senhor. Amém.